Pelo que está jogando, Yuri Alberto não merece em breve estar na seleção brasileira ou ser convocado? Para que servem as eliminatórias da Copa do Mundo, se não para testar jogadores que estão bem no Campeonato Brasileiro, fazendo muitos gols? Se os que estão lá não estão aprovando. O Neymar não precisa provar nada para ninguém. O que ele tem que melhorar é a questão de aceitar as críticas e parar de ter uma certa choramingada, uma lenga-lenga, um discurso muito chato do Neymar. O Neymar é um cara querido, tem uma imagem dele com um garotinho, muito legal, carinhoso com o menino. Agora, essa relação do Neymar, e não é porque eu sou jornalista, mas com a imprensa, sempre reclamando, não pode ser criticado, é intocável o Neymar. Então, assim, o companheiro do Neymar é que é o problema técnico. E o Neymar mudar um pouco o seu comportamento. Mas isso não vai mudar. Inclusive, o que me deixa um pouco preocupado é a animosidade do Neymar para jogar futebol. Porque quando ele dá uma entrevista e diz que essa será a última Copa, ele não está errado, mas o problema é o motivo. Eu não sei se eu vou aguentar essa pressão, alguma coisa desse tipo de futebol, se eu vou ter cabeça para jogar futebol. Mas eu acho que já não está tendo cabeça para jogar futebol. Porque ele conquista muitas coisas, joga muito bem, mas se tivesse a cabeça, certamente nos últimos anos, pelo menos umas 2 vezes poderia estar na ponta ou disputando o título de melhor jogador do planeta, do mundo. Ele tem condições para isso. Mas tem bola nos pés, mas não tem a inteligência emocional para assumir o protagonismo do seu futebol. A gente acreditava que o Neymar mais velho, mais amadurecido, ia parar de ser o menino Ney da vila, mimado pelo pai, que ninguém pode falar nada. Isso me incomoda um pouco, posso estar errado. Certamente, ele não se preocupa com isso, mas deveria se preocupar. Agora, o companheiro do Neymar, não dá para o Tite testar outros jogadores? O experiente Hulk de volta como artilheiro, está vivendo um bom momento? Por que não? Pode dar certo. Tem o Antony, tem o próprio Gabriel Jesus, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Firmino já jogou por ali, né? Tem o Rafinha também. Mas eu ainda acredito que dá para testar mais. Principalmente jogadores que estão marcando muitos gols. Quando tu muda no ataque, tu não compromete tanto o meio e a defesa. Não custa tentar parcerias diferentes. Então eu vejo assim, 2 jogadores do Campeonato Brasileiro, não só o Hulk, mas tem 2 jogadores do Campeonato Brasileiro que, se estiverem em condições físicas, poderiam ter uma oportunidade na seleção brasileira. O Yuri Alberto, internacional, que já marcou 3 gols em vários jogos contra a Chapecoense, que é uma equipe frágil, mas também contra o Flamengo, contra o São Paulo. E o próprio Pedro do Flamengo eu gosto muito, né? Que não teve a oportunidade na Olimpíada, porque o Flamengo não quis. Agora, será que é porque o Flamengo não quer que convoque muitos jogadores, daí só fica o Everton Ribeiro, o Gabigol? Bom, então uma hora convoca o Pedro, não convoca o Gabigol. Porque para mim o Gabigol na seleção brasileira, olha, não vi nada demais até agora. O Gabigol da seleção brasileira não é muito mais parecido com o Gabigol que não foi bem na Europa. Ele se deu bem no Flamengo. O Flamengo joga muito. A seleção brasileira está devendo, então testa outro. Dá tempo de testar, porque o Brasil não vai enfrentar grandes seleções até a Copa do Mundo. Exceção assim, o Uruguai, a Argentina principalmente, que perdeu a Copa América, que não teve jogo por causa do problema da vacinação ou da quarentena dos jogadores que vieram da Inglaterra, da Argentina. Confusão que nem cabe aqui falar, mas não teve esse confronto do Brasil de Neymar contra o Brasil de Messi mais uma vez. Que isso é um confronto com tamanho de Copa do Mundo. Com todo respeito a Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, o próprio Uruguai, a Venezuela. O Brasil não ganhou todos os jogos por acaso. É porque a qualidade técnica dos adversários, exceção a Argentina, está muito abaixo.
É muito parecido com campeonatos regionais, que tem 2 ou 3 equipes e o resto corre por fora. Dá para citar aqui o Campeonato Gaúcho. Ou é Inter ou é Grêmio, de vez em quando é um outro. Ou dá para citar até um campeonato europeu na Espanha. Ou é Real Madrid ou Barcelona, às vezes Atlético de Madrid. É mais ou menos isso. Então nas eliminatórias é Brasil, é Argentina, um ou outro que briga por ali e deu. Não tem confronto contra a Bélgica, contra a Holanda, contra a Itália que se recuperou, contra a Alemanha que sempre vem forte em Copa do Mundo, se faz de morta, chega na hora da Copa, vem bem, né? A França do Mbappé, nossa, e do Benzema, a Espanha. Então, o Brasil não está num nível de futebol para encarar essas seleções. Precisa diversificar para ver se encanta de uma forma diferente, porque eu não tenho me encantado com o futebol do Brasil do meio para frente, no ataque. A alegria do futebol brasileiro é que sempre fez a diferença. E o Neymar, em entrevista que deu, me pareceu desencantado. Essa é a minha última Copa do Mundo, não sei se eu vou ter cabeça para jogar mais uma. Pode ser, ele até pode ter razão pela idade, mas o jogador que gosta de futebol, e talvez ele diga assim, eu quero jogar até os 40 anos uma Copa do Mundo. Agora, se eu ganhar essa, talvez eu não jogue. Mas pareceu muito mais uma tristeza, uma declaração triste ao canal da DAZN, do que numa entrevista exclusiva do Neymar, do que uma predisposição para fazer o máximo pelo Brasil. Isso ele tem, tenho certeza que ele quer isso, é o sonho dele. Mas eu não vejo, eu vejo ele um pouco desencantado com o que é o futebol, com o que é o mundo, porque o futebol critica ele. Mas ele está ali, ele é cercado de milhões de pessoas que seguem ele, que admiram o futebol dele. Eu considero o Neymar, dentro de campo, um excelente jogador. Agora, esse comportamento e essas atitudes e não aceitar as críticas é coisa de jogador pequeno, de cabeça fraca, que não tem inteligência emocional. Porque o jogador que tem a cabeça que tem, o Messi, por exemplo, com todos os problemas que teve no início da carreira, para ser o que ele era fisicamente, né, desde que saiu da Argentina, e tudo que o Cristiano Ronaldo se esforçou para ser o atleta que ele é e o jogador que ele é, olha a diferença de personalidade. O Neymar certamente estaria 2, 3 ou todos esses anos disputando a condição, né, para ser o melhor jogador do mundo e ganhando algumas vezes. Mas esses são 2 problemas. A situação do Neymar e o companheiro do Neymar. Não vi nenhum ainda que me encantasse ao lado do Neymar. Esse é um desafio para o Tite. Eu imagino que o Tite tem que encontrar esse... Lembra Bebeto e Romário? Né? Ou até quando teve um trio, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo. Eu não estou falando da qualidade, não dá para comparar, né? A qualidade desses jogadores, não é isso que eu estou comparando. Esses todos que eu citei, muito acima dos companheiros do Neymar. Alguns acima do Neymar, vários deles inclusive. Né? Se não todos. Se não todos. Um abraço, dá a tua opinião aí também, te inscreve no canal, até a próxima.